reuniões, todos os congressos, todas as conferências, e me alimentado. É como se a gente precisasse, né, guardar um alimento, porque nós passamos 2 anos, né, muitos apavorados, muita gente morrendo, né, e eu costumava sempre falar no meu trabalho, na minha casa, com as minhas filhas aí, que as nossas vidas pertencem ao Senhor. E a palavra diz que lança fora o medo. Nós somos livres, né? A nossa liberdade é justamente poder viver e não sermos presos a nada, só o amor do Pai, né? Quando ela cantou esse louvor, eu adorei muito ao Senhor nesse louvor, porque ele diz, né, eu larguei tudo, abandonei tudo por amor ao Senhor, eu me agarrei ao Senhor. Então, assim, no final de maio, lá no dia 25, eu adoeci. Não sei onde eu peguei, porque eu trabalho lá no Rio. Não sei se eu peguei na minha casa, não sei aonde foi. Eu sei que eu continuei trabalhando e eu não estava bem, mas a gente, né, aquela responsabilidade de trabalhar, eu fui. E aí, numa sexta-feira, eu fui para casa, fiquei muito mal. E aí começou o processo, fui ao médico, comecei a tomar aqueles remédios, mas nada acontecia. Eu saí de casa com a minha irmã, pedi a minha irmã, falei, me leva para Inoã, mas você não quer ir para São Gonçalo? Não, eu quero ir para Inoã, me leva lá para aquele hospital lá de Inoã, lá para a UPA. Aí minha irmã me levou, eu já não pensava direito mais, E quando eu cheguei lá, fiz o exame, eu estava com 50% já do meu pulmão tomado. E aí eles falaram, olha, vamos levar ela para o hospital. Me levaram para o Chitebara, não sei se vocês conhecem, ela em Maricá. E eu fui. O tempo, para mim, era como se fosse minutos. Só que minha filha e minha irmã falou para mim que eu saí para o Chitebara 3 horas da manhã e 3 dias depois eu fui entubada. E eu fui ao estágio de 90% do meu pulmão tomado. E os médicos não davam mais nada por mim, porque eu tenho 53 anos, eu sou obesa aos olhos dos homens. Então, essa aí tem diabetes, tem problema de coração, você tem tudo. E eu fiquei entubada 14 dias. E a minha irmã, né, depois que eu voltei para casa, eu falei, eu acordei muito bem, ótima. O médico falou que eu virei o pescoço para tudo que é lado. Ele falou, essa daí vai viver. Porque aí minha irmã foi me contar, falou, José, você foi com 90%, seu pulmão foi a 90%. Você teve infecção, sua pressão subiu a altura. Eles não conseguiam controlar a sua pressão, eles não conseguiam controlar os remédios, era como água para você. E era questão de dias. Eles não estavam dando mais nada por você, por causa da sua situação. E alguns enfermeiros, algumas pessoas falavam para mim, você está numa onda. Vai e volta, morre e não morre. Bom, hoje ela morre, porque realmente não tem. E aí, eles ligavam para minha irmã todos os dias. A minha filha mais velha entrou num desespero, mas num desespero, que ela postava no Facebook, e postava, uma amiga minha falou para mim assim, nossa, aquela despedida. Eu falei, despedida? Mas ela postou um negócio por cima de despedida.
meu pastor Zé ligou para minha irmã e falou, por favor, peça a Larissa para não fazer isso. Porque ela está expondo uma situação que tem pessoas que estão orando por ela, mas tem pessoas que não. Que vão querer, né, passar. Então, assim, foram 14 dias, né, nessa luta. Irmãos, eu sonhei muito. Eu tive cada sonho. Dizem que, me perguntaram, você entubada, você escutava? Você via? Não. Depois eu fui e comecei a lembrar que eu escutava sim. Que eu sentia assim. Eu sentia quando eu estava suja. Eu sentia dor. Mas só que eu levava no sonho isso para as pessoas. Como se tivesse uma pessoa, por exemplo. Tinha um sonho que eu estava suja. Eu devia estar me sentindo suja. E no sonho era como se fosse a minha irmã que estivesse suja. Então assim, eu sonhei muito. Eu tive eu posso dizer assim, talvez umas visões do que eu vou fazer lá na frente. Porque eu sonhei com a família do meu pai, eu sonhei com a Paraíba, onde meu pai está, eu sonhei com a família, coisa que eu nunca fui lá. Então, assim, é muito interessante, né, você estar nessa... Porque quem está funcionando é seu subconsciente. O consciente está apagado, mas seu subconsciente ele está trabalhando. E quando um menino falou para mim assim, Josélia, você caiu nas graças dos médicos. Eles se importaram, queriam salvar você. Porque hospital, né, ainda mais na demanda, teve um dia lá que morreram 10 de uma vez só. Então, a demanda, você estão trabalhando, é muita gente, é muita coisa. E os médicos, né, ficam naquela coisa. Mas só que ele falou assim, Josélia, do teu lado tinha um ressuscitador e um kit de intubação. E os médicos, eles ficavam ali em cima. Mas, meus irmãos, a oração do justo vale muito. Aleluia. O amor de Deus. Olha, eu posso dizer assim que o amor do Senhor para comigo, porque eu fiquei 31 dias sozinha, longe da minha família, sem poder falar, porque eu não falava, hoje eu levanto meus braços para adorar o Senhor, e quando eu levanto os meus braços, eu falo, Senhor, eu não podia levantar os meus braços. Eu fiquei totalmente engessada. Então, eu fui, né, nesse processo, quando eu fiz 14 dias, eles resolveram me desentubar para que ou eu morresse ou eles me entubassem de novo. Que foi o que aconteceu com uma amiga nossa lá da igreja, uma irmã lá da igreja, que estava no mesmo CTI que eu. Infelizmente, eu fiquei, ela foi. Mas o médico virou para mim e falou assim, olha, você é um milagre. Porque você não era para estar conosco. Aí eu fiquei olhando para ele, ele falou, nós te desentubamos, e aí você estava se mexendo, eu te chamei, você olhou para mim e olhou para os lados. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer para você é que você é um milagre. Agora, você esperar isso de um médico novo, né, que está ali vendo aquele monte de gente morrer, e você, né, como a minha irmã falou, quando o médico ligou, na maior alegria, dizendo, olha, ela está um pouco melhor, graças a Deus, ela está com 67 do pulmão, ela só está com 67. Aí minha irmã, 67? Mas ela estava com quanto? Ele, 90. A Covid, ela ficou no meu pulmão. Ela não foi para outra área do meu corpo. O Senhor, ele foi tão bom comigo, tão bom, que ela ficou ali. A Covid, esse vírus, ele é horrível. Ele corre o corpo da pessoa, vai para os rins, ele estraga os rins.
pâncreas, ele estraga o cérebro da pessoa, ele vai para o cérebro, ele faz uma arruaça. E quando eu acordei, quando eu estava assim, comecei a ficar ciente do que estava acontecendo, eles esperando para ver, né, como que eu ia me comportar. Aí, comida, eu fui me desenvolvendo. Eu fiquei 20 dias no CTI. Depois eu saí e voltei para a enfermaria, né? Fiquei 9 dias na enfermaria. Só que eu senti uma dor nas minhas costas. Falei, gente, olha, não estou conseguindo ficar sentado, tem um negócio doendo. Ah, não, é que você ficou com uma escara. Você está com uma escara no cóccix. Mas isso aí é... Aí o médico falou para mim, esse é ferida de guerra. Eu falei, ferida de guerra? Tá. Aí começou o processo. Com 9 dias, a minha filha começou, ele falou para mim, olha, a sua filha está correndo atrás para tirar você daqui. Se tudo correr bem, aí você vai. Então, assim, eu rapidamente, eu melhorei, eu fui me desenvolvendo, eu comia, normal. Então, com 9 dias, no dia 29 de junho, no dia do meu aniversário, quando eu estava completando 52 anos, eu saí do Chiquebara e fui para minha casa para viver um tempo de dificuldades, porque fiquei com uma escara, ela era tão grande, não sei se o marido José conseguiu, viu? O troço era tão grande, e o médico falou assim, a enfermeira que ia lá em casa, ela falou assim, menina, a gente estava com medo que você parasse de andar, porque a escara ela foi tão funda que se ela tocasse nos seus dedos, você não andaria mais. Falei para ela, mas eu saí do hospital andando, toda dura, mas saí andando. Falei, eu saí andando, eu continuo andando. E aquela coisa como eu falei, nós temos que confiar no Senhor. Essa confiança, gente, é em qualquer situação. Eu me lembro quando eu fui para o hospital, eu falei para o Senhor, eu sentei no banco de trás da minha irmã e comecei a cantar um louvor bem baixinho. Falei, Senhor, a minha vida te pertence. Eu não sou dona dela. O Senhor é que sabe. Se eu for e o Senhor achar que eu não devo voltar, amém, Senhor. Eu não tenho medo. Irmãos, eu não tenho medo. Por quê? Porque lança-se fora o medo. A palavra diz, nós temos que confiar no Senhor, andar, sabe, nessa confiança. Jesus, ele falou para a gente que ele nos dá o alívio e o descanso. E nós temos que aprender a descansar no Senhor. Porque o alívio, ontem a gente está tendo uma conferência lá na igreja de jovens, e ontem um jovem de 26 anos, ele pregou assim, tremendamente. E ontem eu escutei ele falando, eu falei, Senhor, eu aprendi a descansar em Ti. Porque o que eu passei, o que eu vivi, eu estava sóbria. Dentro do hospital, naqueles momentos da madrugada, eu não conseguia falar, eu também não conseguia orar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia pensar, porque você fica grogue, cheio de remédio, e você fica naquela situação. E aí, teve uma noite que eu falei assim, não, eu aprendi na igreja. Então tudo que a gente aprende, a gente tem que guardar para a gente usar, para um dia a gente vai usar. Eu aprendi na igreja que quando você não consegue orar, quando você está numa situação, você ora em línguas. Ora em línguas. E aí na madrugada eu comecei a orar em línguas. Falei, Senhor, eu não consigo orar, não consigo. Aí eu comecei a orar em línguas. Então eu vivi experiências naquele lugar. Eu vi bode,
Eu vi gente pequena. Eu olhava assim, eu falava assim, o que é isso, gente? Depois eu fiquei sabendo que o Shekebara é um ecumênico, as pessoas, até as pessoas que vinham, enfermeiros, para conversar comigo, não, eu sou da igreja. Mas você via que aquelas pessoas já mortas espiritualmente, né? Naquele lugar, porque aquele lugar realmente é um lugar, é um hospital onde muita gente morre, e ainda por cima eles, eu não sei, eu acredito, eu estava conversando com um menino, falei, será que isso, eu vi isso? Aí ele, não, José, você não viu, você estava no hospital, mas eu vi as pessoas vestidas de preto, lá o povo, eu vi, eles estavam todos de preto. Eu vi gente correndo, eu vi bode, eu vi criança. Aí, José, você estava dentro do hospital, você não pode ter visto nada disso. Eu falei, é possível. Eu falei, pastor, eu acho que o que eu estava vendo? Será que eram os remédios? Isso foi um misto, uma mistura de muita coisa assim. E aí eu fui para casa, e quando eu estava lá, o meu pastor foi lá me visitar, meu pastor e minha pastora. Aí fizeram uma oração por mim. Aí ele falou assim para mim, me mostra a sua mão. Aí eu fui e mostrei. Aí ele falou assim, olha, Deus está me mostrando 5. 5, não sei o que é. Não sei se é 5 meses, 5 dias, pode ser 5 dias, eu não sei. A minha enfermeira dizia, essa escara ela é tão grande que ela vai fechar dentro de 1 ano, 1 ano e meio, porque ela está muito grande. Eu perdi muito tecido, muito tecido. Aí, amém. Até a Beatriz, mãe, o pastor falou 5 dias. Mãe, já tem 5 dias. Aconteceu o quê? Eu falei, nada, vamos esperar. Confio no Senhor, não sei. 5 meses. 5 meses. A minha escara fechou. 5 meses. 5 meses eu estava já em pé, com a minha escara já fechada. Ficou uma cratera, porque eu perdi tanto tecido que realmente aí as pessoas falam, faz enxerto. Mas eu não tenho nem interesse disso. Porque ela está aqui para me lembrar que eu tenho um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Que eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele cuida, gente, Ele cuida da gente em todo o tempo. Nas pequenas coisas, no cuidado de Deus. Olha, cuidado de Deus. Seu filho não foi. Olha o cuidado de Deus, como Ele guarda nossas vidas. Então, nós temos que aprender não só tomar um remedinho para passar a dor. Nós temos que entrar no descanso do Pai. No descanso dele. Então, eu estava lá no meu quarto. Eu falei, Senhor, eu não estou melhorando. As coisas estão ficando difíceis. O que vai acontecer? E meu irmão também estava com dengue, uma amiga minha no trabalho. E eu falei para o Senhor, Senhor, que seja eu, não seja eles. Porque eu confio no Senhor. E eu sei que o que acontecer, Senhor, será melhor, a tua vontade é melhor que a minha, né? Então, mas eu saí de casa, aquela ali falou assim, tia, eu falei, eu vou voltar. Aí no hospital a minha filha, mãe, tá tudo bem, fica tranquilo, eu vou voltar. Então assim, eu confiei no Senhor, eu entreguei, né? E depois que passou tudo, voltei a andar, voltei a trabalhar. Eu não tenho sequela, fiquei com uma sequela, fiquei com um problema na minha traqueia. Não tenho voz para cantar mais, nem gritar mais como antigamente. Perdi isso. Aí em janeiro tive que operar
a traqueia porque eu estava no filete. Eu estava numa filinha assim. Em dezembro, no Natal, eu mandei um zap para o médico e falei para ele: doutor, eu não consigo mais respirar, tá difícil. Aí ele correu, me internou lá no hospital lá de Itaboraí, o adventista, e eu fui e fiz cirurgia de limpeza por dentro, né? Limpei, aí voltei a respirar. Aí ele falou para mim, 2 semanas para voltar de novo, porque a estenose é uma carne, ela vai crescer de novo. E o Senhor falou para mim, me louva, me adora, glorifica meu nome. Glória a Deus. Eu estive lá semana passada, ele falou para mim, tá tudo bem, a estenose está parada. Eu não entendo, né? A estenose está parada, tá 30. A luz, né, que eles chamam de luz. A luz está, você está com 30 só, quer dizer, está bem, você pode ir. E realmente eu ando, faço minhas coisas, né, e vou sozinha nos lugares, não tenho mais a dependência das pessoas e estou trabalhando. Vou para o Rio trabalhar, fui da minha casa, faço meus doces, cuido das minhas filhas. Então, assim, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo conosco. Nós precisamos descansar nele. Descansar. Tem problema? Está com problema? Está com uma causa na justiça? Está desempregado? Está doente? Confia nele, descansa nele. Descansa. Porque o melhor, Ele vai sempre nos dar o melhor. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E tudo que acontece nas nossas vidas é para a honra e glória do nome de Deus. É para que o nome dele seja glorificado. Eu tive muita gente orando pela minha vida. Eu tive muitas igrejas orando pela minha vida. Eu tive muita gente na porta do hospital clamando pela minha vida. Eu tive muita gente que chegou para mim e falou: Josélia, quando você ficou doente, eu fui para os pés do Senhor chorar. Há muito tempo que eu não ia para os pés do Senhor orar. Há muito tempo eu não ia buscar o Senhor. Você me fez fazer isso porque quando eu vi que você estava naquela situação e que você podia morrer, e muita gente veio me pedir perdão. Você me perdoa? Por quê? Não, porque eu pensava assim de você, porque não sei o quê. E quando eu te vi naquela situação, José, você é um milagre. E aí as pessoas, quando elas vêm, sabe, pulam na minha frente. Amém, glória a Deus. Eu aprendi com o meu pastor, um tempo atrás, o pastor Zé, pregando lá, ele falou o seguinte: uma conta bancária. Todos nós temos uma conta. Então, lá na sua conta, tá saldo devedor ou você tem crédito? Assim é com o nosso Deus. Você tem crédito ou você é devedor? Então, quando a gente vai precisar do nosso Deus, a gente tem que ter crédito lá. Eu falei assim, glória a Deus. Glória a Deus que eu tinha crédito. E pude usar o crédito. Né? Pude usar esse crédito. Né? Então, as nossas vidas está totalmente na mão dele, por isso nós precisamos descansar. Né? E porque tudo é por ele, é para ele, é sobre ele. Não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre ele. Né? É tudo para ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que ama o Senhor jamais vai mendigar o pão. Nós temos palavras na Bíblia poderosas, sabe, que o Senhor assim abre porta. E o Senhor, quando Ele abre a porta, ontem foi falado isso na igreja, o Senhor anda conosco. Quando Ele abre a porta, não é uma porta pequena. Como é que Ele vai passar por essa porta? A porta é grande. E é muito grande. Então, porta que o Senhor abre, ninguém fecha.
Porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Né? Então, nós somos mais que vencedores, gente, nós somos ricos. Somos muito ricos. Porque nós temos algo. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o Senhor. E eu fico assim, às vezes, pensando, meu Deus, como Ele é maravilhoso. Ele é um vaso de barro. Um vaso de barro, você olha, ele é simples. Nós somos assim, um vaso de barro. Mas dentro do vaso tem algo. Glória a Deus. Porque Ele veio morar em nós. Ele veio fazer morada em nós. Aquele que recebe, aquele que vem, quando ele vem e diz, gente, que estou à porta e bato, e a gente abre a porta e ele vem fazer morada dentro de nós. O que nós precisamos? De que nós precisamos? De que nós temos falta? Se tudo nós temos, nós somos a casa, a igreja. A igreja. Nós andamos, estamos aqui, mas a gente anda. Então, por onde a gente for, a gente tem que mostrar esse amor. Né? Mostrar, né, esse Deus tão grande que faz morada em nós. Amém? Então, assim, até eu fiquei, né, falei, Senhor, como Tu é grande, como que pode, como que as coisas, né, e no hospital as pessoas me olhavam assim, eu não entendia muito, só fui entender em casa, as pessoas me olhavam com assim, um pouco de, né, me olhavam desconfiados, outros me olhavam emocionados, outros me olhavam com curiosidade, com admiração. Que mulher forte, que mulher guerreira é essa? E eu pude falar do amor de Jesus para algumas pessoas. Jesus, bem baixinho, porque eu não conseguia falar. E eu cheguei a falar, tinha o pessoal lá, não, muito tempo que eu não vou para a igreja. Jesus é bom, olha só o que ele faz. Olha o que ele faz na vida daquele que está com ele. Então, assim, eu tive essa oportunidade de falar do amor de Jesus e viver essa experiência, né? E a minha família, né? Minha família, meus amigos, aí a José, que a gente, né, é amiga há tantos anos, a gente pôde viver essa experiência. Eu acho que todos nós vivemos essa experiência de que realmente Deus, Ele pode fazer Ele pode fazer grandes coisas na vida da gente. Ele pode curar, Ele pode, né, os nossos filhos, Ele pode trazer de volta, né, como a irmã falou. Irmã, abençoa. Meu filho é uma bênção. Você é um grande homem de Deus. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza. Você é um grande homem de Deus. Você é uma grande mulher de Deus. Você, um dia, você vai estar lá no altar. Porque o que nós desejamos, primeiro tem que nascer aqui, na mente. Primeiro você coloca na sua mente. E aí você abre a boca. Todo dia eu falo para minhas filhas, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não vai embora sem a palavra. Deus te abençoe. Por quê? Porque é sobre a palavra, né? Então, nada vai acontecer sobre a palavra. Deus te abençoe. Então, é isso que a gente tem que fazer. Abençoar nossos filhos. Abençoar nossa casa. Profetizar sobre a nossa família. E acreditar que no tempo certo, não o nosso tempo, mas o tempo Kairos, o tempo de Deus. É o tempo dele, não é nosso tempo. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer logo, mas é no tempo dele. E eu aprendi a viver isso nesse tempo que eu estava lá 31 dias sozinha, sem minha família, sem poder ver ninguém. E depois passei um processo de 7 meses em casa, me curando. E eu pude experimentar essa paciência, sabe? Descansar em Deus e confiar que tudo ia melhorar. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus, vamos estar
ninguém viu o que ela passou, como eu vi. Irmãos, se vocês verem o tamanho da craquela que abriu, vocês vão ficar apavorados, é apavorante. Mas Deus é fiel. Vamos passar para o nosso